Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Eduardo Cabrita, dispensa apresentações, mas para quem não está a par, foi, entre outras coisas, Ministro da Administração Interna nos últimos governos. Falemos sobre isso, comecemos por aí precisamente. Os últimos meses, em particular a última semana, ficaram marcados pelo debate em torno da questão da segurança. Há quem defenda, no PS e à esquerda do PS, que o governo de Luís Montenegro está a tentar pescar o olho ao eleitorado do Chega. Concorda com esta avaliação? Antes de mais, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto de estar aqui convosco. A segurança é um valor essencial da defesa da liberdade e da capacidade de funcionarmos como uma boa democracia. E é um ativo que normalmente se pensa pouco. O trabalho que foi feito ao longo dos anos para que Portugal tenha sido, desde 2015, considerado um dos 10 países mais seguros do mundo, exige uma grande estabilidade, um grande consenso e exige aqui, simultaneamente, proatividade e uma atenção relativamente a uma área que, enfim, daquilo que no documentário normalmente se designa como uma área de soberania. Estou a ouvi-lo falar e parece um elemento do governo de Luís Montenegro. Isso leva até, para falar de um período muito difícil em Portugal, que correu muito melhor nessa matéria do que noutros países, até para o prestígio das forças de segurança, o período da pandemia. Nós nunca, como nesse tempo, tivemos nas nossas vidas, nem nas vossas, nem na minha, que é ligeiramente mais longa, nunca tivemos tamanhas restrições em democracia às liberdades e à vida normal em sociedade. O direito a comer um croissant ou uma Vichy Soase. E houve um cumprimento generalizado. E em Portugal isso foi feito... Havia a parte sanitária, que é outra questão, mas isso foi feito com restrições que, enfim, admito, eram controversas e que iam sendo decididas num universo em que sabia pouco, com grande eficácia, mas também diria com um grande prestígio das forças de segurança. Porque estou a ouvi-lo e parece-me bastante mais alinhado com a linha de ação do atual governo do que alguns dos seus camaradas de partido. É por isso que me preocupa a incompetência e a responsabilidade de Luís Montenegro. Porquê? Porque eu primeiro pensei que fosse por inexperiência e por saber pouco quando o ouvi durante o verão, na forma como se falou de segurança, do vamos pôr a mão nos incendiários, provavelmente já muitos não se recordam disso, durante os incêndios de setembro. Criar uma equipa multidisciplinar, várias coisas, ou que já existiam, ou que não tinham sentido em termos penais. O incendiário identificado do maior incêndio durante o período em que foi ministro está a cumprir uma pena de 25 anos de prisão. Prova que as instituições de segurança e os tribunais, neste caso, até os tribunais funcionaram, e atempadamente. Ora bem, Luís Montenegro está a criar uma situação que é uma situação muito perigosa, que é uma situação de criação de uma ruptura por transformar esta área, que deve ser uma área essencial para a qualidade de vida, mas também para a atratividade do país, no turismo, no investimento. Todos nós temos ideia de países que são fantásticos, mas aos quais as pessoas têm receio de fazer turismo, pensam 3 vezes antes de investir. Porquê? Porque são países considerados como inseguros. Isso é um ativo de qualidade de vida, é um ativo democrático, mas é um ativo também económico. A lógica de e eu aí pensei que provavelmente é inexperiência, mas depois vi pior. Aquela lamentável declaração do dia 27 de novembro, a conferência das 8 da noite. Todos vós estiveram à espera de o que é que vinha ali tão dramático e vimos o anúncio de operações de polícia. Não é o primeiro-ministro que deve fazer isso. Pior ainda, Leitão Amaro, Ministro da Presidência e juridicamente mais qualificado do que Luís Montenegro, Leitão Amaro, no dia em que foi à Assembleia defender o orçamento da sua pasta, ali a dar como notícia
uma operação policial, aliás, uma operação policial que se percebia ali ser, nessa medida... Bom, e, portanto, nós temos aqui uma sequência de coisas, um discurso que não é incompetência, que tem um objetivo político. Parece haver aqui uma... que, sobretudo, cria uma ruptura na sociedade portuguesa que é preocupante em torno desta matéria, que aumenta o sentimento de insegurança. O último Razi demonstrou, é certo... Precisamente, temos aqui uma pergunta preparada nesse sentido. Demonstrou um ligeiro crescimento, mas convém ver do quê? Mas ainda a níveis, diria, semelhantes a 2019. Aumento da criminalidade violenta e grave em 5,6%. Ligeiríssimo, abaixo de 2019 e muito abaixo de 2015. E um crescimento também da criminalidade grupal. Com valores... ora bem, nada disto tem a ver com a imigração. Nada disto tem a ver com a imigração. É evidente, e nós vamos falar também da imigração, mas este aumento da segurança, aumento destes fatores, destes indicadores comprovados pelo Razi, isto são factos, factual. Mas reparou quais são os maiores, onde é que cresceu? Violência doméstica, burla informática, abuso com cartões de crédito, violência doméstica. E, portanto, mas a criminalidade violenta e grave também aumentou, e assim como a criminalidade grupal. Não, mas na criminalidade violenta... Repare, nós temos dois indicadores que são, enfim, poderíamos ter outros, mas que são... Um é o do homicídios por 100 mil habitantes. Nós somos dos poucos países, já de 2 dezenas de países no mundo e cerca de uma dezena na União Europeia, com menos de um homicídio por 100 mil habitantes anual. Convém que obviamente cada homicídio é uma tragédia, não é? Mas convém que nos mantenhamos nesse nível. Enfim, só para comparar, o Reino Unido tem sensivelmente o dobro que nós temos menos que os Estados Unidos têm oscilado entre 6 e 8 e o Brasil está acima de 20, não é? Para não dar exemplos exóticos. O argumento do lado do governo nós temos ouvido recorrentemente é que se não fizermos nada, mas não é com declarações, e sobretudo com ações que põem em causa, que são desajustadas, que demonstram um sentido de instrumentalização, sobretudo da PSP. Repare, nada disto se passa nem com a PJ nem com a GNR. Diria que nem seria possível. Portanto, há uma conduta relativamente à PSP que é perigosa, do governo desde maio, desde o início. Desde que foi afastada, não só o diretor nacional, todos os superintendentes-chefes da PSP passaram à apresentação e, portanto, foram substituídos, eu diria, por pessoas, não diria menos qualificadas, mas menos graduadas e menos experientes. E, portanto, neste momento há uma situação que até... Nós vivemos É preciso defender a imagem da PSP, porque é essencial. E diria hoje, é preciso proteger a PSP do governo. E tenho essa preocupação transmitida até para oficiais superiores da PSP, com os quais mantenho contactos pessoais e que têm uma preocupação face àquilo que sobretudo, as últimas semanas têm... quer para a percepção de segurança, que obviamente não é reforçada com estas... Repare, nenhum desses tipos de crime é preciso sempre antecipar novos riscos. Nós, felizmente, não temos aquilo que são os crimes, não temos tido. Mas não significa que não se tenha a trabalhar para... não temos terrorismo, aquilo que são os grandes fenómenos de terrorismo, mesmo crime informático de grande dimensão, isto é paralisar... toda uma estrutura de Estado ou toda uma área económica ou sistema de transportes, como já aconteceu em vários países europeus. Nós, felizmente, nunca tivemos, em grande dimensão, coisas desse tipo. Mas trabalha-se, isso há um trabalho permanente que é feito, e sei que é feito, nestas... E, portanto, este tipo de intervenção não aumenta o sentimento de segurança, e não aumenta também e além disso cria aquilo que é grave, que sob esta matéria nós tínhamos um grande consenso na sociedade portuguesa, uma grande credibilidade genericamente. Chegou a haver indicadores que as forças de segurança eram as instituições em Portugal mais confiáveis, acima dos tribunais e acima das Forças Armadas. Transformar as forças de segurança e, sobretudo, a PSP em alvos
deste debate político. Eu diria que quem abriu essa porta foi claramente o Primeiro-Ministro. E nós falaremos também de imigração, que é uma questão muito diferente, e nós fizemos questão de a separar. É bem diferente, é bem diferente. Mas quem ouça falar sobre os problemas do SNS, ou até quem ouça falar nesta associação com todo à vontade, quer dizer, enfim, não foi esse Barreto. Eu agora trabalho bem perto e sei bem quanto essa zona melhorou, bem perto da Mouraria, e frequento a Almirante Reis, diria quase diariamente. Precisamente, a gota de água, se quisermos, que fez transbordar o copo das críticas ao governo foi a operação policial conduzida no Martim Muniz. O contra-argumento do governo atual é que operações semelhantes a esta já tinham sido conduzidas no passado, nomeadamente orientadas por governos do Partido Socialista. É esse o contra-argumento que está a ser utilizado por elementos do atual governo. Não existe aqui uma grande incoerência nas críticas que são feitas por parte do PS ao governo em funções? Nenhuma, nunca me viu, nem a mim, nem nunca viu, enfim, os primeiros ministros com quem trabalhei. E trabalhei estive nos governos de Guterres, de Sócrates e de António Costa. Nunca me recordo de os ter visto a anunciar operações policiais ou a interromper conselhos europeus para falar de operações de polícia, ainda por cima operações de polícia que envergonham os oficiais da PSP, aqueles com quem eu falo. Envergonham. Mas porque Luís são Montenegro operações... também diz que se sentiu incomodado com essa imagem em particular. Depois, a primeira reação vimos-la no dia, aliás, 24 horas antes da PSP ser chamada a fazer uma conferência de imprensa. Porque repara o seguinte, não vou discutir questões, não estou a dizer que foi o Primeiro-Ministro que disse que a revista é feita daquela maneira, enfim, não digo isso, não é? Agora, há todo um sentido, e repare, isto entra na confluência de sucessivos discursos sobre segurança. Portanto, achar esta é uma matéria demasiado séria para ser tratada como arma política. E é isso, é pôr em risco a segurança e é sobre essa matéria que eu disse já a um outro órgão de comunicação social que aí sim o Presidente da República não se devia ter escondido, lamentavelmente como o fez, e já o fez 2 vezes. Eu tenho um grande respeito institucional e tenho uma relação pessoal com o Presidente da República, quem foi aluno dele em 1980-81. E tenho... Mas o Presidente da República, que fala muito, que fala de quase tudo, às vezes tenho-os ouvido a voz dizer que às vezes fala demais, sobre esta matéria. Primeiro não tinha visto as imagens, deve ter sido a primeira vez que a pessoa mais informada do país, melhor informada do país, não viu imagens. E depois, quando foi à minha terra, na véspera de Natal, quando eu fiz um apelo, sabendo que ele ia à minha terra, disse que havia um inquérito da IGAI. Claro que há um inquérito da IGAI, e bem, mas a IGAI não é isso que o Presidente da República tem de apurar. O Presidente da República deveria ter chamado o Primeiro-Ministro exatamente sobre esta crise. Repare o que é termos ex-presidentes da Assembleia da República, termos conselheiros de Estado, que relativamente a uma questão como esta, isto nunca aconteceu, está aqui uma fresta aberta e esta questão não é uma questão menor. Esta sim é verdadeiramente uma questão de Estado e, portanto, é uma questão de Presidente da República. Deixa-me aqui mudar um bocadinho de assunto. Ainda para o seu tempo como Ministro, a decisão de distinguir o CEF foi tomada por si enquanto Ministro da Administração Interna. Essa decisão tem sido usada para acusar o governo anterior de ter deixado a imigração numa situação descontrolada. Arrepende-se de ter tomado essa decisão? Repara, o que estava no programa eleitoral do PS em 2019, e convém cumprir o que está no programa de governo, é que deveria ser feita, eu até me lembro que tantas vezes isso foi falado, uma separação orgânica clara entre as funções policiais e administrativas do antigo CEF. Isso foi atrasado, já estava a ser preparado, foi obviamente atrasado pela pandemia. Não é possível, quando nós voltamos a fechar fronteiras, fronteiras terrestres com Espanha, coisa que já não se fazia há 30 anos, não era possível prosseguir nesse momento com essa matéria, que já estava a ser trabalhada. É essencial e isso foi bem feito. Hoje, claramente, diria que a área de fronteiras nos aeroportos prova-se que está a funcionar melhor.
Nunca mais se falou de greves do CEF, nem nunca mais se falou de filas de espera de longas horas em agosto ou na altura de Natal. Mas fala-se da agência que relativamente substituiu uma parte das agência era funções do CEF à AIMA. E, portanto, o que é fundamental aí é que houvesse mais AIMA. Eu aí já o disse também, não percebo porque é que se levou 2 anos a montar a AIMA. O Dr. Luís Góes Pinheiro tem grandes qualidades, está aliás agora a fazer tanto que foi recuperado pelo atual governo. Está a fazer um bom trabalho na chamada equipa de missão, que tem aliás o essencial das competências da AIMA. Ele tem ali um azar que é, ele toma posse e o Primeiro-Ministro António Costa demite-se na semana a seguir, e isso perturba todo. Agora, obviamente, não... Todo o processo, a partir do momento que foi desencadeado, de separação dessas duas áreas, tinha de ser feito. Devia ser feito com a máxima celeridade. E não há nenhuma razão para em 2 anos... 2 anos. A imigração em si, ele é um problema bom. Porque, repare, mas nós... estamos a falar dos 400 mil processos. Exatamente. Mas isso tem isso muito a ver... Não uma situação de descontrole? Não tem a ver com desconto. Enfim, tem a ver exatamente com o atraso na instituição da AIMA. A separação é essencial e portanto, acho que já hoje... E este aqui é um lado... E apesar da demagogia retórica para às vezes agradar à extrema-direita, o Governo teve o bom senso de não voltar atrás, ao contrário do que diz a extrema-direita nessa matéria. Portanto, é preciso separar as duas áreas. Como eu tenho dito várias vezes, o que é preciso é mais e melhor AIMA. Já tinha falado um bocadinho sobre isto no blog de perguntas anterior, mas acredito então que o atual governo está a tentar surfar uma onda anti-imigração também nestes temas. Não sei, acho que o governo criou um problema a si próprio. O governo, naqueles primeiros meses, viveu de distribuir brindes, aproveitando a boa herança, a maior herança que algum governo tinha tido em democracia, e portanto andou, ainda vai, enfim, agradando, numa lógica pré-eleitoral. Eu acho que o Governo, por outro lado, apresentou planos em várias áreas, na habitação, na saúde, também na imigração. Na imigração a 2 de junho, se não estou em erro. Ora bem, passados 6 meses, enfim, obviamente a regularização e a estrutura de missão era essencial, ela estava prevista, mas é essencial que esteja a funcionar, e acredito aí na capacidade de quem está à frente da estrutura de missão para ir, no fundo, limpando esses processos pendentes. Mas o que é que nós reparamos nessa área? Aliás, é comum a outras. Isto é, quase nada do que foi anunciado foi executado. Onde é que estão os tais reforços da questão consular? Onde é que estão os tais vistos? E o Governo está neste momento a perceber que tropeçou numa coisa complicada que vai provavelmente prejudicar gravemente a execução do PRR, como diz, sobretudo a área da construção civil, mas outras áreas económicas que são muito claras, que sem mais migrantes, não é sem estes regularizados, sem mais migrantes, não é possível cumprir os objetivos do PRR. Aliás, porque, enfim, são coisas diferentes. É muito simpático falar da imigração qualificada, enfim, mas acho que não vale a pena perdermos muito tempo a perceber porque é que não atraímos mais suecos ou alemães, não é? Para trabalhar em Portugal. Não vale a pena explicar muito. Lá ver. Obviamente há aqui uma fraude política, porque os migrantes que têm chegado, olha, aqueles que, como dizia o Último Expresso, que são essenciais a que o solar dos presuntos exista, dizia o dono do solar dos presuntos no Último Expresso, vêm de um país que é o Nepal, onde Portugal não tem representação diplomática. E os da zona do Bem Formoso, que não têm nada a ver, que uns até são maioritariamente budistas, outros são muçulmanos. Esta conversa dos indostânicos, eu vivi 7 anos na Ásia e gosto muito da Ásia, e os bengalis são maioritariamente muçulmanos, que vivem na zona do Bem Formoso. Outro país onde nós temos, não tantos como os nepaleses, mas temos muitos trabalhadores originários dessa área, onde nós também não temos representação consular sequer. E, portanto, não está a pedir quem está a algures em Dhaka que vá a Nova Delhi, noutro país, a mais de 2.000 quilómetros, tratar dos papéis para o visto para Portugal. E, portanto, aí nada foi. E, portanto, o Governo aí criou um problema ao país, mas criou um problema político a si próprio. Deixa-me perguntar-lhe também sobre presidenciais. Trabalhou de perto com Mário Centeno, foi também um opositor declarado de António José Seguro. Entre os dois, podemos admitir que preferia Centeno como candidato presidencial do PS? Do PS ou pelo PS? Eu não sei quem são os...
não sei quem serão hipoteticamente. Não sei quem serão os candidatos presidenciais. Acho que António José Seguro não basta um discurso redondo e de lugares comuns. É necessário um discurso mobilizador da sociedade portuguesa e que cria aqui aquilo que é uma ruptura relativamente à necessidade de termos uma presidência que seja uma alternativa ao terceiro líder do PSD ou ao primeiro líder de extrema-direita. Acha que António José Seguro não representa uma alternativa à direita? Eu acho que António José Seguro terá muita dificuldade em mobilizar o próprio eleitorado socialista profundo. É certo que há o benefício da dúvida de nunca ter ido a votos diretamente no quadro pessoal, mas acho, enfim, que a história pode ser ingrata, mas fez o seu tempo. Mas, tendo em conta os sinais que vai dando, a candidatura de António José Seguro parece não ter grande margem para recuar. Acha que existe aqui um risco de o PS partir ao meio outra vez em presidenciais? Não creio. Não sei se tem margem para recuar ou não. Eu espero que ainda falta bastante tempo, há outras eleições antes disso. Espero que personalidades na área progressista se afirmem. Eu diria a área do PS tem, aliás, os 2 melhores potenciais candidatos presidenciais que Portugal poderia ter. É pena que estejam os 2 impedidos, António Guterres e António Costa. Mas há mais Antónios, António Vitorino, por exemplo. António Vitorino tem, obviamente, a experiência de vida e não sei se ele está há muitos anos afastado daquilo que é a vida política cotidiana, nacional, não é? Portanto, as pessoas com menos de 40 anos, tenho dúvida se o reconhecem, não é? Mas eu estou a falar de António Vitorino, que é um daqueles que aparece como presidenciáveis. Há outros, como Mário Centeno, já se falou aqui. Mário Centeno, para si, tinha um perfil mais adequado que António José Seguro, é isso? Mário Centeno tem a obra feita de ter, de facto, aqui os melhores resultados económicos, provando que Passos Coelho não tinha razão. Isto é, que é possível a economia crescer, haver mais justiça social e termos pela primeira vez um caminho aquilo que a direita nunca conseguiu, que é ter contas certas. E já vi que já tem um preferido, então, é Mário Centeno? Não sei sequer se Mário Centeno é candidato. Tenho aqui, estou a falar de quem... Não se pôs à margem dessa corrida, até agora, nas declarações que fez. Mas também porque é que um cidadão com mais de 35 anos já se pôr à margem, não é? Quer dizer, uma personalidade como Mário Centeno, que já foi colocada até como possível primeiro-ministro, avançar sem uma estrutura partidária por trás era uma coisa que, por exemplo, acharia que poderia acontecer? Eu acho que as candidaturas são pessoais, certo, na forma como se apresentam sempre. Lá ver, eu acho que o PS tem sido a força liderante da transformação da sociedade portuguesa, os grandes momentos da vitória, da consolidação da democracia em 1975-76, à integração europeia, à adesão ao euro, àquilo que é o facto de hoje termos um presidente do Conselho Europeu e um secretário-geral das Nações Unidas. O PS tem esta dimensão de um Portugal solidário e ativo na dimensão global que é necessária hoje. E, portanto, é fundamental que não se repita esta tendência de, acho que seria demais um terceiro líder do PSD sucessivamente como Presidente da República. Este último ex-líder do PSD, que agora está na Presidência da República, está em fim de ciclo. O Presidente da República nem sempre o poupou, criticou durante o seu período como Ministro da Administração Interna. Faz uma boa avaliação destes 2 mandatos do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Eu recordo do Presidente da República toda a solidariedade na área da proteção civil e sempre uma grande solidariedade institucional. Nada disso tem a dizer, com toda a vontade de quem tem uma relação de muita cordialidade e de proximidade de antigo aluno há mais de 40 anos com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, sem nunca ter votado nele, ao contrário de socialistas que o conhecem menos. Não é? Foi melhor professor do que Presidente? Não tenho... Enfim, acho que hoje há um modelo, acho que há um efeito de descrispação da sociedade portuguesa
depois de Cavaco Silva, que foi bem recebido no início do mandato, mas acho que há uma dimensão institucional e de garante de relação entre todos os setores da sociedade portuguesa que se espera de um presidente. E que foi conseguida por Marcelo, é isso? Não, e que se espera que seja conseguida pelo presidente. Isto é, não podemos ter um presidente que se autolimite por causa da sua tendência congénita para o cenário político. Que eu percebo que é uma tendência de juventude. Eu lia com muito gosto, enfim, quando era um jovem, para aí em 1980, lia com muito gosto a página 2 do Expresso, era deliciosa, mas repare, só isso justifica o absolutamente, podendo pensar tudo aquilo, é legítimo pensar tudo aquilo, até como Presidente da República, mas o que é dito na posse de António Costa não faz nenhum sentido como Presidente da República. Porquê? Porque está acima de tudo, tal como o que é dito sobre o que foi dito anteriormente, quando da dissolução anterior, sobre o chumbo do Orçamento de Estado. Portanto, um Presidente só tem de se pronunciar quando é confrontado com a situação real e não fazer cenário político antecipado. Por isso ele ficará conhecido aqui como o grande dissolvente, isto é, um elemento desestabilizador exatamente da estabilidade institucional, que é uma função do Presidente da República, independentemente do seu brilhantismo e qualidades pessoais e humanas que são por todos reconhecidas. Há uma crítica que é feita a Marcelo Rebelo de Sousa na linha dessa que está a fazer, que tem a ver com a banalização da palavra presidencial, e há quem diga até que isso contribuiu para o aparecimento de uma candidatura como a do Almirante Gouveia Melo. É uma hipótese que a avançar é uma anormalidade? Não, eu não responsabilizo Marcelo Rebelo de Sousa pela potencial candidatura do Almirante Gouveia Melo, que tem todo o direito cívico, obviamente, a fazê-lo. Infelizmente, o que está subjacente e dá a partida uma linguagem naval, um lastro significativo a essa candidatura, é algo que não é muito saudável hoje nas democracias e que tem outros fenómenos, que é muitas pessoas veem em Gouveia Melo o principal mérito é ele não é dos partidos. Nós já tivemos um fenómeno assim só no fim do mandato com o PRD, quando um Presidente da República criou um partido a partir da Presidência da República, mas foi no final do mandato, portanto não perturbou o balanço muito positivo de 10 anos do mandato do General Yanos, mas é esse o mérito. Estas histórias, normalmente, olhando até para a França, não correm bem, porque olhando para a França, alguém que ganha, que é eleito presidente, independentemente das qualidades pessoais, não é isso mas que é eleito presidente, destruindo a esquerda e a direita clássicas, com a ideia de ele não é dos partidos. Depois, como vemos, quando se aproxima do final do mandato, o que nós temos é o vazio político, com riscos que infelizmente não são só para a França, são para toda a Europa. Eduardo Cabrita, as eleições autárquicas são o próximo desafio eleitoral do PS. Pedro Nuno Santos está obrigado a ganhá-las para se manter como secretário-geral? Eu acho que Pedro Nuno Santos tem aqui, o PS tem estabelecido um objetivo que acho que conseguirá, que é, porque acho que as autárquicas são um grande problema é muito tempo, dependerá de como estiver a situação económica na altura, mas gradualmente o desgaste vai recair sobre o Governo. O objetivo do PS é manter a maioria das câmaras, isto é, manter a presença da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. E julgo que o irá fazer, até porque, dado o sistema eleitoral autárquico, em que quem tem mais um voto ganha a presidência da Câmara, eu acho que isso vai ser um problema para o PSD em muitos sítios. Não porque o Chega vai ganhar muitas câmaras. Mas porque pode tirar esse voto a mais, que é essencial. Mas pode tirar votos que farão, vejo que é esse o terror de moedas ou a situação confusa, e é por isso que moedas, que é aquele exemplo do pior presidente de Câmara que eu me recordo em Lisboa, eu tenho boa memória, todos nos lembramos do túnel do Marquês, que é obra de Santana Lopes, lembramos-nos até das ações de Carmona Rodrigues. Não há nada, não há um projeto, uma ideia para Lisboa. Moedas claramente ganhou por acaso,
inesperadamente, e estava ali para suceder a Montenegro, à espera que Montenegro, e portanto, eu diria, Moedas sim também foi tramado por um Cília Gago. Mas com todas essas críticas a Carlos Moedas, o PS não está a ceder o flanco a Carlos Moedas. Há até dentro do partido quem diga que já devia ter sido tomada uma decisão sobre um candidato. Repare, mas o PS elege amanhã o seu líder distrital. E, portanto, julgo que... Enfim, há tempo para apresentar um candidato ganhador. Há 9 meses. Não, há tempo, mas eu acho que não era possível apresentar o candidato ganha... Enfim, sendo, obviamente, o secretário-geral tem uma palavra decisiva na escola de Lisboa, não é? Mas é evidente que não o podia fazer sem ter uma liderança distrital eleita. Amanhã será eleito e eu acho que, a partir daí, essa questão será tratada pelos militantes de Lisboa. Tem-se falado muito sobre 2 nomes, Mariana Vieira da Silva, que conhece bem Alexandre Leitão. Acha que Mariana Vieira da Silva é a melhor hipótese para ser candidata do PS? Não sei se são... Eu acho que para uma Câmara Municipal é preciso a empatia de gostar de ser autarca. Carlos Moedas nunca pensou ser autarca, estava ali para outros voos políticos. E, portanto, eu acho que há pessoas que, enfim, tenho Duarte Cordeiro ou Pedro Cisa Vieira que gostariam de ser autarcas. E mesmo Pedro Cisa Vieira foi um colaborador muito próximo de Jorge Sampaio. As pessoas não se lembram que só o conheceram quando ele foi ministro, mas ele foi um colaborador muito próximo de Jorge Sampaio na Câmara de Lisboa. E, portanto, as opções são múltiplas. Mas afasta aquela opção que já foi sugerida de Pedro Nuno Santos ser o candidato. Eu acho que isso enfim, acho que aí tenho alguma simpatia pelo artigo do Miguel Carrapatoso. Deixe-me só ir ainda à questão que pode resultar destas eleições, que é Pedro Nuno Santos está há um ano na liderança do PS e é um ano que não foi, que ficou marcado por avanços e recuos na questão orçamental e depois pelas chamadas coligações negativas com o Chega. Pedro Nuno Santos tem estado à altura do cargo de secretário-geral? Líder da oposição em Portugal, talvez a posição política mais ingrata. Marcelo Rebelo de Sousa ou Marcos Mendes que o digam, que nem sequer chegaram a votos. Enquanto líderes da oposição, que isto é, caíram antes das eleições seguintes. E, portanto, sorte daqueles que foram pouco tempo líderes da oposição, tiveram a sorte inversa que os ajudou. Eu acho que nesta função ingrata, sobretudo, Pedro Nuno Santos tem mostrado um grande sentido de responsabilidade. Basta, aliás, comparar aquilo que é a viabilização do orçamento, poucos admitiam como provável, daquilo que acontece um pouco por toda a Europa democrática. Vamos lá ver, nós temos aqui um governo que é o governo ultraminoritário, mais minoritário que alguma vez tivemos, e que às vezes parece que não tem de... repara, agora... que não vive nessa circunstância e que ignora isso e que portanto está obrigado, obviamente, permanente, pode fazer as opções, não estou aqui, pode fazer uma opção geral ou pode fazer uma opção por temas, longe de mim ser conselheiro do Dr. Luís Montenegro, mas como ele saberá, se falar com qualquer colega daqueles que ele vai encontrando, que ele tem pouco peso, e esse é um problema, pouca experiência internacional. Se falar com qualquer dos colegas de outros países do PPE, essa coisa do governo minoritário não existe, não é? Como está à vista, aliás, na Alemanha, não é? Eduardo Cabrita, vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco carne ou peixe. Só pode escolher uma de 2 opções, vai perceber rapidamente aquilo que pretendemos. Venha daí a trilha. Preferia dar aulas de mandarim a Pedro Nuno Santos ou a Luís Montenegro? Quem é que acha que precisa de um segundo plano de carreira? Um segundo plano de carreira é uma grande língua global. Seria bom a todos, não é? Não sei se ainda estou treinado para dar aulas, mas provavelmente sei mais do que qualquer um deles. O Rui Show e Diário Puton Roa. Depois temos que traduzir com legendas na pós-produção. Eu sei falar um pouco de mandarim. Preferia dar um passeio pelos jardins do Palácio de Belém com Gouveia e Melo ou com Luís Marques Mendes? Mas porquê? Eles vão visitar o Palácio? Depois de um dia de trabalho deles. Depois de um dia de trabalho? Porque o Presidente convida-os para visitar Belém. Eu acho que Marcos Mendes está muito angustiado, provavelmente não chegará à segunda volta. Isso é um problema político para o PSD. Gouveia e Melo
veremos. É uma caixa de surpresas, não é? Ninguém sabe o que é que ele pensa sobre nada. Teve um papel muito importante, mas porquê é que não se fala na candidatura de Graça Freitas ou de Luís Góes Pinheiro, que foram tão importantes como ele na vacinação? Bom, já é o segundo carne ao peixe que não escolhe. Vamos lá ver se é desta. Se tivesse de partilhar microfone com alguém, preferia Paulo Núncio ou André Ventura? Já tive uns debates com o Paulo Núncio, não tenho. Reparo, desde que seja moderado, eu acho que ele agora talvez finalmente foi deputado, talvez já saiba como funciona a Assembleia da República. Aliás, esse dia foi totalmente descontextualizado. O que aconteceu à tarde foi o então líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, que foi falar comigo a pedir-me desculpas, porque estava envergonhado. Porque, enfim, funciona assim, quem dá a palavra numa comissão é o Presidente. Talvez ele agora já tenha aprendido. Mas já tive um debate com o Paulo, já tive um ou até mais do que um, em televisões, debates com o Paulo Núncio. Acho que ele aprendeu. Portanto, partilhava com ele. Nunca tive com o André Ventura, nunca calhou. Portanto, não posso comparar porque nunca aconteceu. Quem é que enviaria com um bilhete só de ida para Macau? Aníbal Cavaco Silva ou Pedro Passos Coelho? Mas porquê que mereciam ir para um sítio tão simpático e tão... Portanto, não queria num sítio simpático. E tão atraente? Pode escolher outro país. A ideia é enviar sem regresso. Mas eu tenho um grande respeito pela veterania e admito, aliás, que Passos Coelho tem, aliás, que é mais jovem do que eu, tem, aliás, futuro, não é? Depende só dele, não é? Muito bem, não vamos insistir mais. Vamos dar a oportunidade, como é hábito no nosso programa, ao nosso convidado escolher uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê? Talvez nestes tempos, até pela preocupação face a matérias que são muito importantes, como eu disse, a segurança é essencial e a qualidade da democracia também. Talvez a inquietação do Zé Mário Branco, que infelizmente está mais atual que nunca. Muito bem, Eduardo Cabrita, muito obrigado por ter vindo a esta Vichy Soase. Foi um gosto tê-lo cá. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir esta entrevista na Rádio Observador, mas também nas plataformas habituais e podem lê-la no site do Observador. Até à próxima.